Nossa história começa com o protagonista isolado e ferido no fundo de uma masmorra, se perguntando como ele chegou naquela situação. Logo passamos para o protagonista explicando sua vida, dizendo que sempre odiou seu pai e sempre esperou que ele fosse ir de Vasco, e então vemos que seu desejo se realizou. Ele começa a mostrar que seu pai era um bandido, mulherengo, um verdadeiro merda, sempre lhe prejudicando, mas que enfim ele fez algo bom. Após esta interação vemos nosso prota na janela de sua casa descendo além em alguns trabalhadores, e logo se assumindo como uma pessoa sem qualquer instrução e reclusa. Então na cena seguinte descobrimos o que o pai do nosso protagonista fez de bom, deixou uma poupança gorda escondida. Vemos o protagonista, em tom irônico, dizendo que o falecido foi um grande pai. Nota-se que ele tem aquele sonho consumista que todos desejam, mas logo ele diz que não é bem isso que ele quer. Então descobrimos que o prota queria era um belo e luxuoso quarto, e ele explica que fez 3 promessas a si mesmo: nada de trabalho, nada de amigos e muito menos casamento. Ele começa a detalhar que trabalhar é uma porcaria, e é o pior de tudo na lista. Ele também diz que ter amigos é só uma batalha para ver quem é melhor que o outro. Então temos o casamento, juras de amor e estar para sempre com uma pessoa. Ele diz que seu pai casou-se por 12 vezes, e que ele não está a fim de cometer os mesmos erros. O que vemos a seguir é nosso prota dizendo que irá jogar em seu confortável Fulton e só. Temos uma passagem de tempo de 2 meses e podemos ver que o prota zerou um dos seus jogos, que se tornou recluso e já é um acumulador de lixo. Ele está já planejando jogar outro jogo, entretanto logo ele percebe uma mensagem na tela da sua TV. É uma mensagem dos criadores do jogo lhe agradecendo por zerá-lo. Assim o prota faz críticas às pessoas que criaram o jogo. Então o prota percebe que há uma série de perguntas para ele. Muitas perguntas estranhas que logo faz ele se irritar. Então, chegamos nas perguntas finais onde o sistema lhe pergunta se ele sabe como zerar aquele mundo. Ele diz que já o fez, e uma última pergunta se ele seria capaz de mudar o final dele. Novamente nosso protagonista se irrita e acredita que seja só um golpe querendo lhe arrancar dinheiro. Por azar ele vê uma barata e acidentalmente marca a opção sim. Então vemos que nosso prota foi teletransportado para uma masmorra, onde ele já está levando uma surra de alguns coadjuvantes. Assim ele descobre que ele é, nada mais nada menos, um rei demônio. No seguinte capítulo nosso protagonista, assustado, novamente se pergunta o que está acontecendo. Em sua frente está alguns aventureiros lhe perguntando aonde está seu tesouro e lhe chamando de rei demônio. Nosso prota ainda está em dúvida com todo o acontecimento, ele já percebe que está surrado e não vai conseguir fugir, logo ele começa a tentar descobrir algumas coisas. Uma delas é o porquê o chamam de Rei Demônio, então um dos aventureiros agarra um dos seus chifres e diz que ele é o Rei Demônio Dantalia. Então nosso protagonista percebe que está em um jogo onde heróis viajam para derrotar os reis demônios daquele mundo. E que ele, por falta de sorte, é Dantalia, o Rei Demônio Ranking 71, o mais fraco dentre os 72 reis demônios existentes, o primeiro a ser derrotado por todos. Logo ele relembra que estava em casa jogando Urdan Attack e que ele foi transportado para o mundo deste jogo. Ele percebe que sua situação não está nada boa. Ele começa a levar uma nova surra e começa a se perguntar o porquê de tamanha 10 mais graça. Ainda apanhando ele vê uma pessoa sentada e rindo. Ele nota que é seu pai e pergunta o porquê ele está rindo e que tudo é culpa dele. Então ele recorda que esta situação não é algo novo. Ele relembra que já foi sequestrado várias vezes por culpa do seu pai e que na terceira vez ele já tinha decidido que estava cansado daquilo e ficou tranquilo perante a situação. Ele decidiu apostar e tentar se livrar do seu imprestável pai e quando o sequestrador ameaçou atirar, ele disse para ele o fazer. O sequestrador se assusta e nosso protagonista logo pensa que se a arma for falsa ele perde o que deseja, então podemos ver que nosso prota puxou o gatilho e que seu plano falhou, mas que apesar de tudo ele entendeu algo, entendeu que no final sobrevive quem tem uma coragem e ousadia mais forte. Voltamos para a cena dos aventureiros surrando nosso protagonista e dizendo a ele que suas chances de falar onde está o tesouro estão acabando. Nosso prota decide que vai virar esta situação e logo o líder dos aventureiros autoriza um deles mandar nosso prota ir de Vasco. É quando o prota sinaliza e pensa consigo mesmo que irá sobreviver daquela situação.
Iniciamos o novo capítulo com o Prota já colocando a mente para trabalhar e reconhecendo que irá de Vasco, então ele diz que irá entregar o tal tesouro. Ele começa a pensar que para dar certo precisa ganhar tempo, assim, explica basicamente onde está o tesouro para os aventureiros e lhe diz que ele é o único que pode entrar na pseudoporta onde está o loot. Vemos que os aventureiros já estão felizes por acreditarem que ganharam na Mega. Assim nosso prota está tentando identificar uma saída para sua situação, ele pensa em algumas coisas mas logo reconhece que está por sua conta, ele clama para que aquilo fosse só um jogo e é aí que a ficha cai. É um jogo. Ele lembra de algumas habilidades que ele pode usar, e uma delas é o Olho de Zeus, que irá mostrar um mapa completo da dungeon que ele está. Felizmente esta habilidade, apesar de só se poder usar após metade do jogo, pode-se usá-la na masmorra mais fraca, que é a do nosso querido Prota. Logo ele identifica que não tem nenhum aliado na dungeon, mas como o universo conspira para si, ele logo percebe que pode recrutar monstros para sua dungeon, mas nem tudo são flores, nosso Prota tá quebrado, liso, entretanto isso não o impede de bolar algo para sair dessa situação. Vemos que ele já bolou algo e agora quer ganhar a confiança dos buchas de canhão, e para isso ele usa outra habilidade, Apóstolo de Afrodite. Esta habilidade permite o Prota ver tudo que os aventureiros estão pensando naquele momento, fora as suas estatísticas. Com isso vemos que nosso Prota vai partir para o ataque sem qualquer tipo de piedade. O protagonista já está convicto de como irá mandar estes aventureiros irem de Vasco, mas que para tudo dar certo precisa ganhar a confiança deles. Vemos que o líder dos aventureiros está bastante impaciente, e nosso Prota usando a habilidade do Apóstolo de Afrodite sabe que ele é o primeiro a quem deve ganhar a confiança mesmo que ele tenha que se arriscar. O protagonista afirma, vai acabar com eles. Na cena a seguir nosso Prota olha para uma caveira com um flecha e já inicia seu plano, ele manda todos pararem pois logo à frente há uma armadilha. Ele explica que se seguirem em frente milhares de flechas invisíveis os atingirão e que nesse ponto ele irá na frente. Vemos o líder dos aventureiros alertando ao Prota para não fugir, e nosso ator da Globo logo lhe diz que não irá fazer isto pois está impossibilitado fisicamente, e que por respeito a eles, não fará tal coisa. O líder dos aventureiros não compra a ideia e manda que todos tenham coragem e o sigam, mas seus subordinados o alertam do perigo e citam que quase foram de Vasco ao entrar na masmorra. A seguir contemplamos nosso Prota como um verdadeiro rei-demônio, e já ciente do que precisa ser feito para lubridiar os aventureiros, ele simplesmente pega uma flecha e se acerta, gritando alto para que os aventureiros possam escutar sua lamúria. E assim feito vemos que eles se perguntam o que aconteceu e questionam nosso Prota o que se sucede, ele responde para que eles fiquem quietos e não venham. O líder dos aventureiros não aceita a condição e manda seus subordinados o seguirem se não quiserem morrer. Quando começam a adentrar no túnel logo vem uma grande mancha de sangue e ao segui-la encontram nosso protagonista, ator da Globo, sangrando e deitado no chão. O líder dos aventureiros o questiona das armadilhas e nosso Prota tranquiliza-lhe dizendo que já foram todas desarmadas, ele questiona nosso Prota por que não os deixar morrer. O machete coreano lhes diz que fez isso porque eles são diferentes, são aventureiros dignos que não o mataram logo quando o encontraram. Com isso o plano do nosso Prota começa a funcionar e ele já está ganhando a simpatia de todos os aventureiros. Iniciamos um novo capítulo com o líder dos aventureiros surpreso porque foram, pseudamente, salvos pelo Prota, e também vemos o protagonista, alegando para si, que seu plano só está começando. A seguir temos o líder dos aventureiros pensando que pode usar o Prota, e percebendo que ele vai caminhar com dificuldade, solicita um dos seus subordinados para ajudá-lo. O líder dos aventureiros se gaba disto e lhe diz que é uma demonstração de gratidão por ele ter o salvado. Nosso Prota sorri que seu plano está dando certo mas sabe que precisa de mais e que por isso já precisa iniciar a segunda parte de seu plano. Na cena seguinte vemos que todos chegaram na entrada do castelo do protagonista, o líder fica entusiasmado e logo abre a porta, ao mostrar o caminho para o nosso Prota ele percebe que o mesmo está em lágrimas, nota, já pode concorrer ao Oscar. Em uma bela e digníssima atuação hollywoodiana, vemos o protagonista dizendo que recordou de seus familiares e amigos, ele é questionado se tinha família e amigos e diz que sim, então vemos ele contar toda a história de suas amizades e familiares, de seu castelo sendo invadido e de seus subordinados se sacrificando para que ele sobrevivesse.
Vemos que os aventureiros estão surpresos pelo Prota chorar por seus camaradas mortos, acreditavam que ele era um ser maligno e sem coração. Com esta comoção o plano do protagonista anda mais um pouco, podemos ver que a simpatia de todos aumentou com esta bela atuação dele. No quadro seguinte temos o líder dos aventureiros em dúvida, lembrando que uma pessoa lhe disse que o rei demônio é uma escória sem coração. Logo nosso prota inicia seu discurso e agradece aos aventureiros por lhe trazerem a seu castelo, lhes lembrando que eles são melhores que os que mataram sua família, então ele promete que irá entregar seu tesouro. O capítulo se inicia com o protagonista dizendo que irá entregar o tesouro do seu castelo. O líder dos aventureiros lhe pergunta onde ele está e Prota novamente lhe lembra que o mesmo está oculto por uma magia. Após caminhar uma certa distância o protagonista começa a pensar sobre já saber que não tem tesouro nenhum em seu castelo, que a única coisa que ele tem é o pouco dinheiro que o antigo rei demônio deixou. Ele explica que no mundo no qual ele está, uma libra é igual a 15 moedas de prata, assim, usando das configurações do jogo ele irá descartar as moedas. Então ele começa com uma performance como se estivesse dissolvendo algum tipo de magia, assim após toda a sua apresentação começa a cair moedas do alto, o que faz os aventureiros ficarem loucos com a situação e graças à atuação do protagonista, a simpatia de todos aumentou. Mas seguindo seu plano, o prota se aproxima dos aventureiros e lhes diz que precisa repassar uma informação de urgência. Ele diz que 30 aventureiros acabaram de entrar na masmorra. Ele explica que usou uma magia que sempre lhe informa se alguém entra. Assim os aventureiros em sua frente começam a se desesperar e o questionam se há alguma outra forma deles saírem de lá. Nosso prota lhes responde que não, só saem por onde entraram, e nesse ponto o desespero deles apenas aumenta. Astutamente, o protagonista chega no líder dos aventureiros e lhe diz que tem um plano para resolver a situação. Nosso prota diz que lhe falta poder para prever por onde eles virão, mas que pode servir como uma distração. Ele dá uma explicação que os aventureiros que entraram na masmorra podem sentir sua presença e que tomarão uma única rota para chegarem lá, e que para sair de onde estão tem 3 rotas até a entrada da masmorra, e diz para o líder dos aventureiros que eles tomem uma saída diferente da dele. Surpreso o líder dos aventureiros lhe pergunta se ele não vai fugir, se ele vai mesmo ser uma distração para os pseudo-intrusos. E em uma nova atuação o protagonista lhe diz que não irá fugir, só quer ajudá-los e que não há tempo para tentar convencê-los. Assim nosso prota sussurra algo ao líder dos aventureiros que o deixa extremamente satisfeito, e diz ao protagonista que irá seguir sua ideia e pede para o protagonista não contar sobre seu plano. O líder dos aventureiros ordena para os outros juntarem o tesouro e termina o capítulo com o protagonista pensando em como eles conseguiram acreditar nisto. Agora já vemos que o protagonista conseguiu dividir o grupo de aventureiros em 2 e já segue com alguns lhe ajudando a caminhar. Um dos aventureiros questiona o plano do líder e o prota começa a pensar naquela situação. Vemos o líder dos aventureiros dizendo a eles que eles precisam se dividir em 2 grupos para poder sobreviver, e que ele ficará com o dinheiro já que um dos grupos irá com o protagonista e posteriormente poderão receber uma recompensa por ele. Na tela seguinte o líder dos aventureiros comemora a ingenuidade de seus subordinados e pensa nas palavras que o protagonista lhe disse, que ele deveria dar algumas boas razões para ficar com o tesouro que coletaram, já que o destino do prota é ir de Vasco, e os que lhe acompanharão sofrerão do mesmo destino. Percebe-se que o líder dos aventureiros está satisfeito que no final ele saiu ganhando. Então vemos o nosso prota alegre já que seu plano acompanha perfeitamente a linha de raciocínio do líder dos aventureiros. E nesse ponto ele já começa a iniciar a fase final dele. O protagonista inicia seu plano logo após uma pequena explosão que surgiu na frente de todos. O aventureiro que ficou para trás foi o primeiro a ir de Vasco. Então vemos que a explosão foi na verdade um golem de pedra que o protagonista summonou. Os aventureiros se assustam e com um movimento o golem faz pedras caírem sobre alguns aventureiros. Consequentemente com o ocorrido um dos aventureiros foi de Vasco amassado e o outro está na mão do golem, um terceiro tenta atacá-lo com uma espada que quebra assim que atinge o golem, este foi de Vasco por pura ingenuidade. O último a sobreviver fica em choque quando percebe a presença do prota vai de Vasco sem sequer ver, ele pergunta ao protagonista o porquê. E, epicamente, o prota apenas lhe diz que não é óbvio. Ele é o rei demônio.
O capítulo seguinte se inicia com o líder dos aventureiros pensando que todo o barulho é referente aos invasores contra o grupo do Rei Demônio. Ele dá o crédito ao Rei Demônio dizendo que realmente ele estava falando a verdade. Entretanto, eles percebem que o protagonista está na frente deles. Diante disso, o líder dos aventureiros pergunta ao protagonista o porquê ele estar ali. O líder dos aventureiros acredita que o prota está ali porque não toparam com ninguém. Ele pergunta ao protagonista cadê o restante do grupo e recebe um belo "estão mortos" como resposta. O protagonista começa a explicar-lhes que todos que lhe seguiram, cada um deles, estão mortos. O líder dos aventureiros, incrédulo, pede ao protagonista para não fazer graça e o prota lhe diz para aceitar a realidade, que é como ele está pensando, que ele mandou todos irem de Vasco. O líder dos aventureiros lhe diz para repetir e o protagonista novamente informa que todos foram comer capim pela raiz, e lhe tortura um pouco lhe dizendo que a melhor parte foi a cara deles antes de ir de Vasco. Neste ponto a simpatia de todos ao prota começa a zerar, e ele continua provocando o líder dos aventureiros para que ele perca a razão. Diante de todas as provocações, os aventureiros partem para cima do protagonista, mas assim que o golem aparece, instantaneamente, um deles é morto, um segundo rapidamente é convidado forçadamente a acompanhar o primeiro, o terceiro acertou o golem com sua grande marreta e o destrói. Ele fica feliz acreditando que conseguiu destruir o golem, mas logo o prota, aproveitando de sua distração, o surpreende por trás e lhe dá um ingresso para o banquete de grama pela raiz. O protagonista, contente que seu plano deu certo, agradece ao líder dos aventureiros, lhe dizendo que se não tivessem perdido a calma poderiam facilmente terem destruído o golem. Surpreso com as artimanhas do protagonista, o líder dos aventureiros pensa que já passou por esta situação e que vai sair dela. Assim ele diz que perdeu e pede para o protagonista lhe dar end. Em seus pensamentos ele bola algo para pegar o prota de surpresa e alega que quem é louco de se deixar dar end pelo prota. Ele já está ansioso, apenas esperando que o protagonista chegue perto o suficiente para dar fim nele, e quando o prota está prestes a entrar na sua linha de ataque, ele para. O líder dos aventureiros pergunta para si mesmo por que ele parou. O protagonista, vendo sua face desesperada, lhe diz que pode ver através dele e lhe diz que acabou. Em pura fúria, o líder dos aventureiros parte para atacar o protagonista, mas logo percebe que está preso por um lodo, e quando ele volta a se virar para atacar o prota, o golem o puxa para cima. Agora vemos o protagonista satisfeito de ter tido grana suficiente para comprar um lodo. Seguindo assim, o prota pergunta ao líder dos aventureiros qual o sentimento de ser esmagado por alguém que ele sentia ser inferior. Em desespero, o líder dos aventureiros se pergunta onde errou. Em sua mente aparecem várias situações dele tentando entender onde tudo foi por água abaixo. Entretanto, logo ele percebe que seu maior erro em tudo foi justamente ir contra um rei demônio. Assim terminamos a primeira parte. Inscrevam-se e comentem. Até breve.